E você também é professora universitária, certo? Sim, Assim sendo, é mãe, é esposa, sim, eu sim. conheci a sua linda família. Eu pergunto, quando é que nasceu a escritora? É verdade. Eu sou mãe, sou esposa, como já falamos, não é? Também sou bióloga, sou professora, mas também sou cristã. Sou cristã e ser cristã é de facto a minha essência. Isso a Elisabetta reparou. O tipo de trabalho que eu faço profissionalmente, para mim, é alinhado à minha essência, ser cristã, poder ajudar as pessoas, contribuir, não é? Então, eu sou cristã. E como é que nasce a escritora? Eu, na verdade, sempre gostei muito de escrever. Sempre gostei muito de escrever. Só não sabia que seria mesmo escritora. Mas já escrevia na minha adolescência. Sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. E depois de uma experiência de vida com Deus, na minha caminhada cristã, na verdade foi ele que pediu-me para escrever esse primeiro livro. Eu acredito. E revelou-me que eu sou escritora. Ah, eu acredito. E assim, foi desafiador para mim. E se não fosse, não tinha piada. Verdade. Tem que ser desafiador, não é? Porque o ser escritor, eu não sou escritora, não sou ainda, Uhum. por enquanto, mas escrever, eu gosto muito de escrever também. E eu sinto que na escrita é uma terapia. Verdade. Eu, quando escrevo os meus sentimentos, quando eu transcrevo da minha mente, do meu coração para o papel, eu sinto-me muito bem. E depois, quando eu leio aquilo que eu escrevi, eu falo: Uau, nossa, eu escrevi isso tudo. E às vezes, coisas que eu escrevo, anotações que eu vou ver, sei lá, 2, 3 anos depois, e eu penso: Uau. Então, realmente é e tem que ser desafiador, porque tem que transformar, não é? Não só você, é um processo de transformação pessoal, Uhum. quanto as pessoas que vão ler. Eu concordo contigo. O meu próprio livro eu já li assim, pelo menos 3 vezes ou mais. Depois já dele estar pronto, né? Claro que durante o processo foram várias leituras, né? Mas sim, foi desafiador, mas é lindo, é lindo. Para mim traz refrigério escrever, exato. Traz paz, ajuda a descarregar, como se fosse um desabafo, não verbalmente, mas escrito, exato. E essa transformação, o que que ela trouxe para você? E o que que você acha que ela vai trazer para quem vai ler, para quem está nos ouvindo, poder procurar e saber como adquirir o teu livro, para também ter essa transformação. Então, primeiro eu queria que partilhasses conosco um pouco dessa sua transformação durante o período da escrita. E depois, você complementasse nos contando o que que você acha que as pessoas que estão nos assistindo vão conseguir transformar na vida delas lendo o seu livro. Como eu disse, quando Deus pediu-me para escrever este livro, aliás, é o que eu quero que as pessoas saibam que foi Deus quem me pediu para escrever este livro. Eu quero sempre frisar isso, É sempre, importante. sempre. E foi desafiador, porque a história foi difícil. Mas como Deus é Deus e Ele sabe todas as coisas, eu, quando recebi esse pedido, relutei. Eu só pensava no facto de que eu teria que colocar essa experiência num livro. Mas foi além disso. Deus sabia, eu não sabia, mas Ele já sabia. Então, o processo de escrita deste livro foi curador para mim, porque
Na verdade, haviam questões que eu não conseguia falar. Está a ver, Elizabeth? Eu não conseguia falar. Eu não me sentia confortável para falar. Ou seja, você também se expôs Exato. neste livro. Expôs você própria, seus sentimentos, as coisas que você viveu. Exatamente. Que eu não conseguia falar, não queria partilhar. Estava sendo egoísta, isso já tocando também no aspecto da transformação, no processo de escrita, porque eu estava a guardar algo para mim mesma, somente para mim, e que devia ser partilhado com as pessoas para também ajudar outras pessoas. E eu estava sendo egoísta, guardando isso para mim, somente. E quando eu fui escrevendo o livro, neste processo Deus trouxe tantos detalhes da experiência que nós vivemos, do aprendizado, de cura, porque não foi somente cura física. Primeiro, antes mesmo que chegasse ou que se manifestasse a cura física, Deus foi trabalhando a alma, o caráter. E foi tão maravilhoso que chegou uma altura do processo que eu já nem pedia que Deus me curasse fisicamente, porque eu estava a amar a pessoa que eu estava, que eu me estava tornando, que Ele estava fazendo em mim. Muito bonito isso. Exato. Então trouxe cura para mim o processo de escrita deste livro. E Deus foi mostrando muita coisa que Ele fez durante o meu processo de cura que eu nem tinha me apercebido. Então foi de facto transformador. A pessoa que eu sou hoje, Elizabeth, é muito diferente de quem eu era antes mesmo da circunstância que eu vivi, antes mesmo de ter escrito este livro. Hoje eu sei que não é somente sobre mim, mas é sobre edificar vidas. O processo foi quase gestacional, Foi. uma gravidez, Exato. né? Você teve um processo, teve que expor, teve que verbalizar, teve que lidar com aquilo que você verbalizou, teve que confrontar os seus sentimentos, Isso. tanto pessoais quanto espirituais, né? E até que nasce a escritora e nasce o seu primeiro livro. Já está escrevendo o segundo? Aí. Ele já tem, o segundo já tem conteúdo. Olha só, mas ainda não tá. Olha, em primeira mão, tá, gente? Vai ter curiosidade. Já tem conteúdo. E Deus, é aquilo que eu disse inicialmente, Deus vai nos revelando as coisas aos poucos. Quando Ele nos pede para fazer algo, a gente só vê aquilo. Mas como se diz, Ele tem uma carta na manga. Tem sempre alguma coisa. E no processo da escrita deste livro, Ele já foi me dizendo que não seria somente este livro. Então, assim, se Ele tivesse me dito antes de ter escrito esse livro, eu não teria nem começado, verdade? Exatamente. Ainda bem que o processo foi gradual, não é? O processo foi gradual, com Ele é assim, é gradual. E eu falo de Deus porque é a fé que eu confesso. Eu creio em Deus. Eu sou cristã porque eu creio em Deus, eu sou cristã porque eu creio naquilo que Jesus Cristo fez. Pode ser que hajam pessoas que vão ouvir, né, essa entrevista e não vão perceber, mas é sobre fé em Deus. E Quanto a isso, é uma coisa que você não precisa se preocupar, porque as pessoas, elas vão conectar com a tua história, com a tua transformação, se elas estiverem prontas para isso. E nós estamos em vários estágios da nossa vida, né? Cada um está num ponto, né? E num momento, esses dois pontos se cruzam, né? E então vai fazer sentido para quem vai ler, vai fazer sentido para quem vai assistir, quando essa pessoa estiver naquele ponto. É como eu te disse, de tudo que nós fizemos no dia do lançamento, quando você estava lá explicando para as pessoas sobre o livro, e de repente
um dos teus convidados fez uma pergunta mais profunda e a tua resposta foi que você tinha se permitido ser um palco para Deus. Deus agiu em você e por isso você era um palco. E naquele momento eu fiquei, ainda bem que eu estou aqui. É verdade. E vê a capa deste livro. Você olha para essa mulher cheia de ousadia, não é verdade? Firmeza, determinação. Mas aqui atrás das cortinas, ela viveu um processo. Muito legal. Ela colocou a sua vida disponível para Deus transformá-la. Disse sim, aceitou viver o processo com Deus. Só que como Deus é o Senhor de toda a glória, não tem como esconder essa glória, essa luz por detrás das cortinas. Se tivesse luz aqui por detrás dessas cortinas, apareceria aqui reflexo da luz. Não tem como esconder. Alguém iria para lá e abriria as cortinas para ver o que tem. Que luz é essa que vem? Então, até a capa foi totalmente pensada. Exatamente. Foi totalmente pensada. Foi totalmente pensada. Muito bom saber. Bom, tenho aqui, gente, um dos livros também. E agora eu convido você, Elisete, a fazer as pessoas que estão lá em casa um desafio. Sabe aquele desafio que você recebeu? Porque você falou da ousadia. E eu vou à frase fantástica que nós usamos. Falo de um Deus que não aceita limites, que não se submete à lógica terrena e que usa as situações mais improváveis para revelar o seu poder. Foi essa frase que nós lemos juntos no dia do lançamento. Verdade. Falo de um Deus que não aceita limites e que não se submete à lógica terrena. Queria que você fizesse um desafio para as pessoas que estão lá em casa, baseado aqui neste teu escrito, nesse teu depoimento, que isso foi um depoimento. Sim, eu desafio, eu desafio-te a crer. Eu desafio-te a crer. E crer é um posicionamento, é uma decisão. Quando a gente acredita, a gente não recua, a gente não desiste, a gente persevera até que. E quando é que a fé começa? Ou o crer começa? Quando nós conhecemos a vontade de Deus sobre aquela situação ou circunstância. E por que conhecer a vontade de Deus vai fazer a diferença na tua vida? Porque Ele tem caráter, porque Ele não mente, porque a palavra dele é a verdade, porque Ele exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Então, se tu sabes qual é a vontade de Deus perante a situação ou circunstância que tu vives, eu te desafio a crer. Ousa e crê. Ficamos sem palavras agora, não é? Vou aceitar o seu desafio. Deus disse, eu decidi crer e eu recebi. É tudo que eu tenho para dizer às pessoas. Ousa. Ok, muito bom, muito obrigada. Olha, antes de nós terminarmos, eu disse que eu fiquei sem palavras. Olha que para cortar o meu pio é difícil. Verdade. Olha que para me deixar sem palavras, tem que... Mas antes de nós terminarmos então esse momento, eu queria perguntar qual é o próximo passo? É isso que eu quero continuar a fazer, trazer entendimento e provavelmente também estaremos dentro disso preparando algumas aulas sobre os diferentes capítulos
do livro, trazendo mais entendimento, com referências bíblicas, que são sempre tanto a base do ensinamento, do aprendizado, da experiência, e continuar a divulgar.